Palavra ao senador José Pimentel. Eu quero dar uma boa tarde a todos, saudar o nosso presidente, o senador Renan Calheiros, parabenizá-lo pela iniciativa dessa sessão temática, dar um forte abraço no ministro Alexandre Padilha, na ministra Miriam Belchior, saudar o nosso senador Paulo Davi, que é médico e colaborador no debate forte do Senado Federal sobre essa matéria, dar um forte abraço dos convidados em nome do nosso cearense, o Jurandir Frutuoso, e eu peço aos demais que me perdoem, porque o nosso tempo é curto e daqui a pouquinho, daqui a 40 minutos, vamos iniciar a nossa ordem do dia. E queria começar registrando de que eu fui o relator geral do Orçamento da União para 2008. Nós tínhamos feito ali todo um planejamento de ampliação e de incorporação do PAC, um conjunto de programas e de ações. E no dia 12 de dezembro, aí por volta já da meia-noite, 35 senadores resolveram prejudicar a saúde brasileira, retirando a CPMF do orçamento da União, que representava 40 bilhões de reais. E quero registrar de que os assalariados, que tinham salário até o teto do regime geral da Previdência Social, os aposentados e pensionistas, todos eram isentos da CPMF. Quem pagava a CPMF no Brasil eram os ricos, os banqueiros, os grandes. E, lamentavelmente, como aqui já foi registrado pelo Antônio Carlos Valadares, eles montaram um piquete aqui dentro do Congresso Nacional e foram vitoriosos. E a saúde foi prejudicada. Mas essa fase foi superada. Nós tínhamos um presidente da República na época, Luiz Inácio Lula da Silva, com um compromisso muito forte com a saúde brasileira e determinou a este relator e conversou com os líderes da Casa, da Câmara e do Senado, em que nós deveríamos sacrificar outros programas, outras ações, mas a saúde pública precisava ser preservada e que ele iria manter na sua totalidade o cumprimento da Emenda Constitucional 29, que ele tinha iniciado em 2003, e assim nós fizemos em março. No dia 28 de fevereiro de 2008, nós aprovamos o orçamento ajustado e não tivemos qualquer retirada de recursos da Previdência da Saúde Pública brasileira. Eu faço esse registro para compreender as dificuldades que nós temos hoje, é fruto daquela decisão lá atrás. Mas todos nós, sob a coordenação do nosso presidente Renan Calheiros, estamos trabalhando para construir uma proposta que permita dialogar com a realidade orçamentária do governo federal, com uma política de colaboração com os municípios e os estados, para que nós possamos, ouvindo nossos ministros, ouvindo a nossa presidenta Dilma, que quer colocar dinheiro novo no orçamento da saúde pública brasileira, mas dentro da nossa realidade. Nós temos clareza também de que não tem espaço na sociedade para se criar uma contribuição nova. Temos que trabalhar nesse 2014 com a realidade orçamentária que está posta. E para isso, nós estamos dialogando para que 50% das emendas impositivas dos deputados e senadores vá para essa nova fonte. Já aprovamos que 25% dos royalties do petróleo vai para essa nova fonte. E queremos discutir com o nosso governo que a gente faça essa nova alteração por dentro da Constituição Federal, ou seja, através de emenda constitucional, para dar transparência e dar segurança às entidades, à sociedade e ao Parlamento.
Essa é uma divergência que nós ainda precisamos construir, porque tem parte dos nossos congressistas que entendem que nós deveríamos trabalhar em matéria infraconstitucional. Eu acho que nós deveríamos evoluir para qualquer mudança que fizermos, e é durante esse mês de setembro, para que a gente possa alterar o orçamento de 2014, deveria ser feito através de emenda constitucional. Nós temos a chamada PEC do orçamento impositivo. O relator dessa PEC é o senador Eduardo Braga, e ele deverá apresentar nos próximos dias o seu parecer. E eu acredito, senhor presidente, nossos ministros, nossas entidades, que qualquer mudança deveria ser feita por dentro dessa proposta de emenda constitucional. E nós deveríamos também, senhor presidente, deixar para fins de reflexão, de que nós deveríamos igualar os percentuais de vinculação às suas receitas. Nós temos na emenda 29 de que os estados são obrigados a participar com 12%. Nós temos na emenda 29 de que os municípios devem participar de 15%. Isso está consolidado. E nós deveríamos trabalhar um percentual da União para chegar aos 15%. E sou um daqueles que entendo de que nós deveríamos uniformizar, que todos os municípios, os estados e a União deveriam ser sobre a receita corrente líquida. Porque hoje não é. Os municípios mais pobres estão estrangulados, estão participando com percentual acima dos 15%. Só que a emenda 29 cometeu um erro. Ele determina sobre impostos mais transferências e deixa de fora toda e qualquer outra receitas. Por exemplo, os municípios mais ricos, que recebem royalties do petróleo de concessão, valores substantivos, não aplicam na saúde nenhum centavo. Eu tive o cuidado, senhor presidente, de dar uma olhada sobre alguns municípios. O município do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que deveria aplicar 15% das receitas correntes líquidas como critério da emenda 29, do final dos anos 90, colocou sobre impostos mais transferências constitucionais. Em 2010, ele participou com 9,1% da receita corrente líquida. Em 2011, participou com 9,4% da receita corrente líquida. Em 2012, participou com 9,3% da receita corrente líquida. É verdade que para os municípios que não têm contribuição, para os municípios que não têm outras fontes de receitas, ele está aplicando os 15% sobre impostos, que bate basicamente com a receita corrente líquida. Mas os municípios grandes, os municípios ricos, lamentavelmente, não corresponde a 15% da receita corrente líquida. Sou naquele, senhor presidente, de que vou fazer um esforço muito grande, ao lado dos nossos pares, ao lado das entidades, dos municípios, dos estados e do governo federal, para que a gente uniformize esses percentuais e que a gente possa trazer a União a contribuir com o maior percentual que hoje é praticado, que são os municípios. Ou seja, chegar a 15%. Mas que a gente tenha com as nossas entidades e com a sociedade brasileira esse debate, para que a gente uniformize, para evitar discurso atravessado. A União, em 2012, participou com mais de 12% da sua receita corrente líquida, naqueles percentuais, acima dos estados. Acima dos estados. Nenhum estado pratica 12% das suas receitas correntes líquidas, porque não entram as contribuições, não entram a série de outras fontes. E já que nós temos que construir um processo que traga dinheiro novo, que traga mais responsabilidade na gestão, nós deveríamos uniformizar percentuais e critérios da base de cálculo. Por isso, eu espero que daqui até a próxima quarta, quinta-feira, quando a nossa Comissão de Constituição e Justiça estará se reunindo para debruçar sobre isso, Deus nos ilumine para que a gente possa encontrar uma proposta justa que cabe no orçamento e traga dinheiro novo para a saúde brasileira. Muito obrigado.